Então agora, né, consegui sentar aqui com o meu chimarrãozinho. No Rio Grande do Sul, a gente tem esse hábito de chimarrear, né? Não sei como é que é aí na região de vocês, mas aqui a gente tem esse hábito de juntar um monte de gente, né, e chimarrear. Depois da pandemia, a gente pegou mais o hábito de cada um ter a sua cuia, a sua bomba, né, por conta do que aconteceu ali com os vírus, né? Mas enfim, hoje eu queria conversar com vocês sobre gestão do tempo, né? Como a gente faz com que sobre tempo. A gente passa aí 24 horas do dia e parece que é pouco. Parece que a gente precisava de mais 24 horas muitas vezes para concluir tudo o que a gente tem para fazer, né? Eu mesma às vezes penso, meu Deus, já passou, já são 6 da tarde, já são 7 da noite. E parece que falta tempo para concluir tudo que a gente se dispõe no nosso dia a dia, né? De tantas atividades que a gente pega para fazer e no final, quando percebe, muitas vezes a gente não está tendo qualidade de vida. Fica só trabalhando ou executando alguma tarefa de dentro de casa, né? Como dona de casa, por exemplo, que sempre tem o que fazer. E como a gente faz aí para que esse tempo nosso seja mais leve, que a gente tenha mais tranquilidade para a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente se propõe, né? Então, há muito tempo já que eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu até consegui fazer isso, eu lutei bastante contra, né? Porque eu era muito acostumada a guardar tudo na mente. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu guardava na cabeça. Por exemplo, eu tenho que ir no supermercado, depois eu tenho que atender meus clientes, aí eu tenho cliente à 1 da tarde, eu tenho cliente às 3, fulana é a 1, ciclana é às 2, e às 5 eu tenho a outra, e aí eu tenho que, na época eu fazia mesa radiônica, daí eu tenho que fazer mesa radiônica para tal pessoa, e chegou um ponto que eu comecei a não conseguir mais me organizar. Aconteceu até na época de eu conseguir fazer isso, de marcar clientes um por cima do outro, e foi um caos, porque daí, quando eu via, eu tinha marcado 2 clientes num horário, no mesmo horário, e daí eu tinha que estar ali gerenciando, né, um e outro, porque a gente sabe que atendimento terapêutico, de mentoria, a gente atende em torno de 60 minutos, né, e dependendo da prática terapêutica que a gente faz, às vezes é uma constelação, por exemplo, dura 1h30 a 2 horas. Então, quando eu me dei conta, eu tava fazendo isso, né? Marcando cliente um por cima do outro, aí às vezes eu chegava já em casa estressada, porque daí como eu tinha que gerenciar isso, acabava que se eu tivesse que trabalhar até às 7 da noite, eu acabava saindo da sala, que na época eu trabalhava híbrido, um pouco aqui na internet, um pouco presencial, acabava que eu saía da sala às vezes 9h30, 10 horas da noite, aí eu chegava morta de cansada em casa, estressada, com fome, cansada, né? E acabava ali não conseguindo nem dar atenção para as minhas filhas. E isso começou ali a realmente me incomodar muito. Eu passava exausta, acordava muito cansada no outro dia e tinha só vontade de ficar deitada, porque não era suficiente o tempo que eu ficava dormindo. Então eu comecei a ter que, né, organizar de forma diferente, até porque na época ainda eu tinha cursos que eu fazia, né? E os cursos demandavam bastante tempo, então às vezes era uma manhã inteira de curso que eu tinha, né? E aí eu tinha o almoço para fazer também. Na época as meninas eram menores e elas não faziam ainda, né? Hoje a minha filha tá com 18 anos, a outra com 11, então elas já conseguem ali fazer mais atividades dentro de casa que me ajudam mais, mas na época não tinha isso, e também eu tinha esse trabalho híbrido, como eu falei, então um pouco era home office, um pouco era presencial, e isso fazia com que eu me atrapalhasse um pouco, né? Hoje eu trabalho 100% home office, e uma das coisas que eu tive que fazer foi ter uma agenda, né? Não teve mais como não ter agenda. E a outra coisa foi organizar essa agenda para que essa rotina do meu dia a dia, né, não se perdesse. Porque não são só os clientes que eu tenho para atender, sabe? Vou tomar um chimarrãozinho aqui. Não são só os clientes que eu tenho para atender, mas tem também a minha rotina, meu dia a dia, né? Os afazeres da casa, os afazeres do supermercado, os afazeres da escola das crianças. Então tem tudo isso que eu tenho que ir ali também gerenciando, além da qualidade do tempo, né?
ter aquele tempo para sentar, para conversar, para dialogar com elas, para a gente ter aquele contato mais familiar, né? Aquela conversa realmente ali de uma família, que nós estamos em casa, né? Que nós temos a nossa rotina. Então, tudo isso eu tive que adequar, né, dentro de todo o contexto profissional e pessoal. E para isso eu tive que fazer uma agenda no meu dia a dia, né? E eu separei as coisas aqui que eu utilizo para mim, né? Para não me perder e não esquecer nada, porque tudo isso que tá aqui nesse papel que eu coloquei é o que eu faço no meu dia a dia. Então, uma das coisas que eu fiz, né, e que dá muito certo é estabelecer as prioridades, né? Muitas vezes a gente não estabelece prioridades do tempo. Então, a gente coloca 2 atividades, por exemplo, para fazer, mas sempre uma delas é mais prioridade que a outra. Uma delas precisa fazer antes da outra, né? Tem mais necessidade de fazer essa atividade primeiro que a outra, né? Então, por exemplo, acordar de manhã, né, e mexer no celular e tomar café. Qual que é mais prioridade? Para mim é tomar café. Então, eu acordo, eu levanto e tomo o meu café. Depois que eu tomei o meu café, eu vou usar o celular, vou ver ali se alguém me chamou, o que eu tenho que realizar ali com o celular, né? Qual é o trabalho que eu tenho que executar. Então, primeira coisa é tomar o café, depois o celular. Então, a gente começa a olhar quais são as nossas prioridades, o que eu vou fazer primeiro. Então, a gente pode listar várias prioridades e ir eliminando e colocando numa sequência. Qual é a mais importante, qual é a que é menos importante, e ir executando uma de cada vez. Então, quando a gente tem uma agenda que a gente consegue fazer essa organização, fica muito mais simples, porque eu já coloco ali qual o tempo que eu levo, por exemplo, para levantar de manhã, tomar o meu café, tomar o meu banho, fazer minha atividade física, por exemplo, se você faz atividade física, e começar a primeira tarefa do dia, né? Então, eu sei que eu preciso acordar às 6 horas da manhã, porque às 8 horas eu tô com a minha atividade profissional, eu já tenho que estar ativa. Então, o tempo que eu levo para fazer a minha atividade física, tomar meu banho, tomar meu café e ir para o meu profissional, eu levo 2 horas, vamos supor, né? Então, começa a sua agenda às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã eu coloco o meu despertador para acordar, já levanto da cama para o meu cérebro entender que amanheceu, abro a janela e já começo ali então a me movimentar para começar o meu dia, né? Então, tudo que for executar, coloca na agenda, exatamente dessa forma. Acorda de manhã às 6, aí eu vou tomar meu café, vou fazer uma atividade física, vou tomar meu banho, vou para a empresa, trabalho até tal hora, volto para casa, vou almoçar e assim sucessivamente, colocar tudo é tudo, até o horário que vai no supermercado, lista de supermercado, tudo certinho. Porque quanto mais a gente tiver organizado isso, mais a gente vai ter otimização de tempo e menos preocupação a gente tem. Porque aí a gente tira da mente aquele pensamento que fica remoendo, que nem eu tinha, né? Eu tenho que atender uma cliente à 1 da tarde, a outra às 3, e daí aquilo ficava remoendo na minha mente, né? Eu ficava, nossa, eu tenho que atender a fulana a 1, eu tenho que atender a fulana a 1, sabe? Fica ali remoendo. E a mesma coisa é quando a gente faz várias atividades. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho uma consulta do médico, depois eu tenho que buscar as crianças na escola, e aí fica remoendo aquilo e parece que fica escrava daquele horário. Quando a gente tem na agenda isso escrito, fica mais simples, fica mais fácil. E a gente consegue fazer em menos tempo, né? Porque tá tudo organizadinho ali. O horário que eu tenho que sair, o horário que eu tenho que ir em tal lugar. Tem contratempos? Tem. Mas é muito mais fácil a gente não ter contratempos e ter mais controle desse tempo quando a gente tá com isso organizado do que quando eu não tenho nada escrito, quando eu guardo tudo na mente. É bem mais complicado do que tá ali tudo certinho num lugar, né? A outra coisa é eliminar as distrações, né? Há tempo já que eu faço isso, né? Quando eu vou, por exemplo, eu busco muito conhecimento, né? Porque a área que a gente atua, a gente tem que estar buscando constante renovação, conhecimento, seja qualquer área, né? Eu não sei o que você faz hoje, né, da sua vida profissional, mas a gente busca constantemente conhecimento, informações novas, coisas que estão entrando no mercado, cursos para fazer, treinamentos, né?
E quando eu estou fazendo isso, eu procuro ficar concentrada, né, mantendo um foco naquilo que eu estou executando. Então, uma das coisas que eu faço é tirar distrações, coisas que podem distrair a minha mente, o meu pensamento naquele momento. Então, uma das coisas é colocar o celular no silencioso. Se eu estou no computador, é fechar as abas que não tem sentido, abas que eu não vou utilizar. Por quê? Porque é muito simples a gente estar ali vendo um vídeo ou lendo alguma coisa e daqui a pouco a mente divaga, né? Ah, eu vou olhar outra coisa aqui. Eu me lembrei que eu tenho que olhar o artigo tal, né? E aí acaba se distraindo, acaba tirando o foco. Além de tirar o foco, tira o tempo também, né? Então, se dispõe ali, por exemplo, a estudar 30 minutos, vamos supor, se eu entrar em outro lugar, se eu começar a pesquisar outra coisa, eu já não vou conseguir estudar aqueles 30 minutos como eu deveria, eu já vou levar mais tempo. E isso faz com que eu perca tempo. E perder tempo é perder, como a gente diz, né? É perder dinheiro, é perder qualidade de vida, é perder qualidade de estar com as pessoas que a gente ama quando a gente não está fazendo nada. Então, por esse motivo, eu faço assim, eu fecho e fico focada só naquela situação que eu tô fazendo. Se por acaso a minha mente lembrou de alguma coisa, digamos que surgiu um pensamento que eu não tinha anotado na minha agenda ainda. Ah, eu esqueci que eu tinha que ir na padaria comprar um pão, por exemplo. Já deixa a tua agenda do teu lado, vai ali e anota. Eu tenho que ir na padaria, isso não leva 2 segundos, né? Anotou ali, pronto, já tirou da mente, já volta pro foco que estava fazendo, já vai executar a tua tarefa. E isso não é só para estudo, isso é também para a rotina da casa, né? Quantas vezes a gente se propõe a limpar a casa e quantas paradinhas a gente dá para olhar o celular, para ver se alguém mandou uma mensagem. Para quê? Para que fazer isso, né? Qual é o sentido disso? Tem alguém ali que tá precisando da nossa ajuda naquele momento, que a gente vai ter que olhar o celular, que não tem como esperar um pouco para fazer depois que terminou de executar a tarefa que se dispôs. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Por exemplo, eu tô com o meu filho na escola, ele foi um pouco gripado para a escola, e pode ser que ele tenha febre e a diretora me ligue pedindo para eu buscar ele. Aí é uma situação em que, de repente, de tempos em tempos, eu vou olhar o celular para ver se não estão me chamando. Mas tirando isso, né, eu posso ali deixar no silencioso o meu celular, aproveitar de repente para deixar carregando, ou deixar num lugar longe de mim para que eu não fique naquela vontade de pegar, para eu otimizar o meu tempo e fazer a minha faxina diária ou semanal da casa, sem precisar toda hora estar naquele vício de olhar o que está acontecendo, né? Por quê? Porque eu me dispus aqui, da 1 até as 4 horas da tarde, eu faço ali a minha rotina da casa, né? Lavar roupa, limpar o banheiro, limpar meus cômodos da casa, ajeitar uma gaveta talvez, o armário. Então aquele momento manter o foco nisso, porque vai ter uma otimização de tempo, a gente vai se sentir com dever cumprido, não vai se sentir frustrada, porque cada vez que a gente não executa uma tarefa, é como se a gente se sentisse frustrada, a gente acha que não é capaz de fazer aquilo, a gente acha que não tá bom, que a gente não deveria... a gente fica sem conseguir concluir algo que a gente se dispõe a fazer. E isso, com essa frustração, a gente vai, com o tempo, se achando incapaz. Eu até já falei nisso num outro vídeo, que a gente se sente incapaz quando a gente não executa a tarefa que a gente se propõe a fazer, né? E isso traz ali o autossabotamento, daí a gente começa a contar a história justificativa. Eu não consegui fazer porque eu tive que limpar a casa. Eu não consegui fazer porque eu tinha um curso para fazer. Sim, mas quantas vezes tu parou o que tu estava fazendo para fazer outra coisa que nem estava ali tão importante para que tu fizesse, como mexer no celular e olhar se alguém te mandou uma mensagem, né? Então, se você achou interessante esse assunto, se você gostou, se você vai aplicar na sua vida e se vai dar certo para você, assim como tá dando para mim, que eu consigo ter mais qualidade de vida, consigo ter mais tempo com as minhas filhas, consigo passear, consigo sentar e assistir uma televisão com calma, um filme, uma série, assistir vídeos com calma.
Por conta dessa organização, sobra bastante tempo para mim. Se você também conseguir, né, que sobre tempo para você, comenta aqui com a gente, comenta, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa otimizar esse tempo, se não for você, alguém que você conhece que nunca tem tempo para nada, nem para si mesma. Quantas pessoas aí, né, não tem tempo, eu não tenho tempo para mim. Sim, mas o que você faz do seu tempo, né? Como você gerencia o seu tempo, que não sobra tempo para você se arrumar, ter autocuidado consigo mesmo, cuidar da sua mente, fazer uma meditação. Então fica aí essa dica. E se você gostou, né, como eu falei, curta o vídeo e até o próximo.